Abra comigo a escritura em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, em nome santo de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Em nome santo de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos a Ti, ó Pai, dispostos a aprender o conhecimento do Senhor, a receber, ó Pai, as Tuas revelações, que a Tua presença, Deus, em nós, vai por meio do Seu Espírito Santo, a sensibilidade espiritual para captarmos, ó Pai, a Tua palavra, e que a Tua mensagem, ó Deus, possa ser fixada no nosso coração, de modo, ó Pai, que o culto da Tua presença possa estar em nós, e que nós possamos, ó Deus, trazer os resultados, apresentar a Ti, ó Pai, os frutos referidos, ó Pai, à Tua palavra agindo em nós. Em nome santo de Jesus, abençoa-nos nessa noite de maneira especial. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes ao seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, concentre a sua atenção em receber o entendimento desta palavra, que vai nos trazer revelações da parte do Senhor Deus. E ela começa no próprio livro de Apocalipse, o livro que traz um certo temor no coração das pessoas, e que, em verdade, o principal objetivo de Deus, ao trazer as revelações do Apocalipse, que o próprio nome indica, porque Apocalipse significa descobrir, significa revelar, significa desvendar. Apocalipse significa revelação. E a grande revelação de Deus é exatamente o que é que Deus diz acerca do futuro. O que Deus pensa para o futuro. E como é que Deus trabalha e age para concretizar esse futuro em nós. Revelação de Jesus Cristo. Deus entregou a Jesus Cristo esta revelação, que através do seu anjo, posso supor, posso imaginar, posso considerar que seja o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, recebeu a mensagem de Jesus e levou até o servo de Deus, o apóstolo João, que estava feito escravo na ilha de Patmos. E Patmos significa sofrimento. João estava ali pelo ano entre o ano 90 da era cristã. Ele já era um idoso, e o apóstolo João é o autor do livro do Apocalipse. Igualmente, ele escreveu 3 cartas, e o Evangelho segundo João, que leva o seu nome. Deus entregou a João
esta escritura para que ele pudesse trazer e legislar e pelo Espírito do Senhor fazer com que isto possa chegar a nós. O Evangelho de Jesus, o ensino para a igreja e as revelações futuras de Deus. E João recebeu do anjo essa palavra e escreveu às 7 igrejas. Por que as 7 igrejas? Cada igreja representa um período da história. E nós vamos ver isso com profundidade no capítulo 2 e 3, quando nós chegarmos lá. E vamos entender a mensagem do Senhor para cada uma das igrejas, que representa um período da história. E a nossa geração, o nosso tempo, vive o mesmo tempo da última das 7 igrejas, a igreja de Laodiceia. Ela representa o tempo que nós vivemos, um tempo de contrastes entre a pobreza do Evangelho e a riqueza da igreja, um tempo de confusão espiritual. Mas vamos entender que Cristo Jesus, ele nos transmite, e ele declarou isso no Evangelho citado por João, capítulo 15, versículo 15, na parte B. Ele disse: tudo aquilo que eu recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, quando estava em forma humana, ele já fez essa declaração que estava trazendo aos discípulos, ao coração dos discípulos, todas as coisas que ele estava recebendo de Deus Pai. E em Apocalipse não é diferente, porque o Pai entregou essa revelação ao apóstolo João. E quando Deus traz a revelação dele a nós, o desejo de Deus é consolar o nosso coração em termos de sofrimento. E o Apocalipse ele foi escrito em uma época, entre o ano 90 ao ano 96, quando a igreja vivia o ápice da perseguição do Império Romano sobre a igreja. Todos os apóstolos já haviam morrido, com exceção de João, que esteve com Cristo Jesus na sua adolescência e passaram dezenas de anos, estava agora na sua velhice e carcerado numa ilha onde havia trabalhos forçados. E ali Deus lhe entregou essas revelações. E vamos entender, eu mencionei meia, assim como mencionei o número 7 como sendo o número da perfeição de Deus. E nós vamos encontrar em todo o livro de Apocalipse uma simbologia acerca do número 7 e muitas figuras que em princípio parecem não dizer nada a nós, mas quando nós alcançamos o entendimento espiritual, nós vamos compreendendo o que é por trás de toda essa simbologia. Nós encontramos, por exemplo, como o 7 é o número de Deus, 7 cartas de Deus para as 7 igrejas da Ásia. Há um livro que está na mão direita de Deus e que está selado com 7 selos. Existem 7 trombetas que serão tocadas e que vão liberar 7 juízos de Deus sobre a humanidade. Existe um cordeiro com 7 pontas em sua cabeça. Existem 7 castiçais de ouro nas mãos do Senhor Jesus, 7 montes, 7 reis. Existem 7 bem-aventuranças dentro do livro de Apocalipse. No 7 representa a perfeição e a plenitude de Deus. E eu quero chamar a atenção para uma coisa: na representação popular, as pessoas, na cultura popular, o que elas falam que o número 7 é? 7 é conta de mentiroso? Eu também. Vocês já ouviram falar isso? 7 é conta de mentiroso? Alguém já ouviu falar isso? Já? Então, aqui a gente começa a compreender as verdades espirituais de Deus. Elas são desvirtuadas, elas são modificadas pelo homem. Na verdade, o diabo faz isso. Ele distorce a palavra de Deus para que o homem não conheça a profundidade das revelações do Senhor. Mas nós vemos no texto que João atestou, ou testificou, ou testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Nós vamos encontrar com Jesus Cristo diferente em Apocalipse.
Nós vamos encontrar com Jesus, logo no pouco abaixo do texto, quando João ele esteve diante de Jesus, ele caiu um que morto, diante da glória do Senhor Jesus. E escreveu acerca das coisas que tem visto, ou seja, das visões e das revelações que ele estava recebendo. E a primeira bem-aventurança das 7 que estão dentro do livro, nós encontramos aqui no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia, desta profecia. Qual profecia? O livro de Apocalipse é o único livro na Bíblia que é registrado promessas de bem-aventuranças para aqueles que leem, para aqueles que ouvem. Então eu quero dizer desde já que se você, não digo para mim mesmo, mas digo baseado na Escritura Sagrada, se você acompanhar essas mensagens, Deus lhe diz que você é mais do que feliz, que você é um bem-aventurado, pelo fato de ler a palavra em Apocalipse, pelo fato de ouvir a mensagem do Apocalipse e guardar no seu coração. Amém? Quem recebe isso aí? Amém? Glórias a Deus por isso. Então, amados, compreendendo a palavra do Senhor, João testificou acerca de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele é a testemunha fiel do Senhor Deus. E ele traz uma saudação. João traz uma saudação à igreja, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, e traz uma saudação interessante. Nós nos cumprimentamos na paz do Senhor. Ele diz graça e paz. Porque a palavra graça, ela tem uma conotação de grande interesse e compreensão dos gregos, dos gentios. E paz é uma palavra que traduz um sentimento, um desejo de hebraico. Então aqui o Senhor ele traz um cumprimento para toda a humanidade na expressão graça e paz. Graça para os gentios, para aqueles que não são judeus, e a paz para os judeus. E o Senhor diz mais, ele diz, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que é e daquele que é de vir. Eu estou seguindo a pessoa de Deus. Queridos, não há passado, presente ou futuro com Deus. Deus é o Senhor do tempo. E Deus acompanha a história do homem desde quando o criou. Todo o passado do homem, todo o passado da humanidade está debaixo dentro do entendimento do Senhor nosso Deus. Deus conhece a realidade presente. E Deus sabe todas as coisas acerca do futuro de cada ser humano criado. Deus conhece tudo em todos. E o Senhor nos diz que essa saudação que vem do Deus Todo-Poderoso, vem também da pessoa de Jesus. E o apóstolo João aqui faz 3 características de Jesus glorificado. Primeiro, a fiel testemunha. Queridos, Jesus Cristo é a principal testemunha do Pai Celestial, de Deus. Ele foi fiel em todas as coisas. Ele ouviu do Pai todas as coisas e transmitiu com uma fidelidade extrema. Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Filho amado do Criador, embora Ele mesmo não seja criado, porque é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Ele foi fiel em testemunhar, em trazer à humanidade, em trazer a nós a palavra do Senhor, para expressar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Além de fiel testemunho, ele é chamado de primogênito dos mortos. Primogênito, no primeiro instante, nós entendemos como primeiro, aquele que chega primeiro. Aqui, o sentido de primogênito, além de ter essa conotação de primeiro, ele traz também o sentido de proeminente, um sentido que nos leva de importância maior. Ele é o primeiro não apenas porque chegou na frente, mas ele é o primeiro porque de dentre os mortos, ele
Ele ressuscitou, e na morte e ressurreição de Jesus, os mortos que estavam localizados no Hades saíram, e há um testemunho nos evangelhos de que muitas pessoas, quando Jesus Cristo morreu, rasgou-se o véu do templo, houve um período de escuridão, e muitas pessoas viram outras pessoas falecidas andando em Jerusalém. E há uma explicação que vocês vão entender no futuro, em breve, quando nós chegarmos nos versículos que tratam sempre dessa situação. Mas compreendendo que Jesus Cristo, Ele é proeminente, Ele é o primeiro, Ele é o maior dentre os mortos, porque Ele promoveu a ressurreição, e a ressurreição de Jesus, presta atenção, muitos cristãos, pessoas cristãs, não creem na ressurreição de Jesus, porque acabam professando uma doutrina de reencarnação, e quem crê em reencarnação não pode crer em ressurreição, e a ressurreição de Jesus é a prova viva de que Jesus Cristo venceu a morte, e Ele vai trazer essa vitória a todos nós, e nós ressuscitaremos com Ele, ou então seremos levantados sem experimentar a morte física, sem passar pela morte, mas compreendendo a palavra do Senhor. Além de primogênito dos mortos, Ele é chamado de soberano dos reis da terra, ou príncipe dos reis da terra. Quem são os reis da terra? Nós vamos aprofundar cada uma dessas afirmações que eu estou fazendo nessa noite. Posteriormente nós vamos aprofundar na medida que nós avançarmos no estudo e na transmissão dessa mensagem acerca de Apocalipse. Queridos, os cristãos são os reis da terra. Como assim? Não dá para entender. Os cristãos não foram sacrificados no Coliseu, entregues às feras famintas, não morreram tendo seus corpos encharcados com óleo e ateado fogo para iluminar as noites de Roma. Muitos cristãos fiéis a Deus não morreram em razão de não negar a sua fé, sim. Mas devemos compreender que a nossa vida não se limita a este mundo que nós conhecemos. Isso que faz de nós cristãos o fato de crermos em Deus que enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. O fato de crermos em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida significa que nós cremos nas promessas de Deus e que o tempo que nós estamos sobre a terra é um tempo que passará. E as palavras do Senhor o tempo está próximo. Em breve retorno. Eis que cedo venho. Então, nós devemos aguardar no nosso coração uma expectativa firme acerca da pessoa de Jesus, acerca do testemunho de Jesus, que deve estar em nós. Sabe o que, amados? Nós vamos ver o nível de destruição que vai estar sobre a humanidade sem o de Jesus. O testemunho de Jesus Cristo, que João anunciou, que João testificou, fala acerca da pureza, acerca da justiça, acerca da santidade de Jesus, enquanto esteve na terra por 33 anos e meio. E esta bem-aventurança que há em nós, a bem-aventurança por ler a palavra de Apocalipse, de ouvir essa palavra, de compreender essa palavra. E é importante que Deus abra o nosso entendimento em todos os pontos, para que possamos receber e crer nessa palavra, que é transformadora, que vai mudar completamente o rumo da nossa vida espiritual. Além de Jesus Cristo, que nos faz soberanos. E por que soberanos? Porque haverá um tempo em que os ressuscitados em Jesus Cristo e os arrebatados em Jesus, eles vão voltar com Cristo Jesus e vão governar a terra por 1000 anos. E após os 1000 anos, reinarão com o Senhor por toda a eternidade. O tempo de sofrimento, o tempo da angústia de Jacó, o tempo em que estamos aqui na terra debaixo de grandes limitações, é um tempo, apenas um tempo. Se permanecermos fiéis ao Senhor, essas promessas
Cuidando disso. Temos que ter uma fidelidade até o fim. Amados, o Senhor Deus nos diz que da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Observa que João vem a nós com essa mensagem. Ele vem da parte de Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir. Ele vem da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que é o soberano dos reis da terra. E ele vem da parte dos 7 espíritos de Deus. Deus tem 7 espíritos? Não. Então, por que declara 7 espíritos de Deus? 7 é o número da perfeição. 7 é o número da plenitude. Quando fala, assim, quando fala em 7 espíritos de Deus, 7 olhos de Deus, está falando acerca das 7 formas. Mas são apenas 7 formas de Deus agir pelo seu Espírito? Não. 7 é o número da perfeição. E quando se fala em perfeição e plenitude de Deus, não se limita ao número 7 que nós conhecemos, mas apenas para indicar o sentido de perfeição de Deus e do seu Espírito agindo sobre a terra. E é no nome do Espírito Santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo, e no nome de Deus, o Criador, Senhor e Pai, Deus Todo-Poderoso, que João traz a nós essas revelações. E ele diz acerca de Jesus: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados e nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, o propósito de Deus para com a minha vida, para com a sua vida e para com a vida de todo ser criado, assim como a vida de cada judeu, é que cada filho seu se tornasse um sacerdote e rei. Os israelitas, eles falharam, razão pela qual o Senhor abriu, e já sabemos disso, Deus abriu para que o Evangelho se tornasse conhecido em todas as nações. Mas os judeus falharam nesse propósito de se tornarem sacerdotes do Senhor. O que é um sacerdote? Um líder religioso? Mas não exatamente isso que Deus traz a nós. O sentido de sacerdote é aquele que traz Deus até as pessoas e leva as pessoas até Deus. Esse é o sentido do sacerdócio. E o sacerdócio universal do crente. Todo cristão, ele é um sacerdote. Declarem comigo. Como cristão, eu sou o sacerdote do Senhor. Queridos, nessa qualidade de sacerdote e rei, o direito de primogenitura foi recebido quando nós nos tornamos filhos de Deus. Quando você recebeu Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, você recebeu um direito de primogenitura. Isso significa que você tem livre acesso a Deus. Você não depende de um outro sacerdote. Você não depende de mim como sacerdote. Você não depende de um líder espiritual. Você tem livre acesso a Deus. É claro que o Senhor constituiu pastores, constituiu profetas, Ele constituiu mestres, Ele constituiu evangelistas, para que o corpo de Cristo, a sua igreja, pudesse alcançar a plenitude, para que cada um de nós pudesse receber orientação e pudesse receber apoio e acompanhamento. Mas como cristão, nós temos livre acesso a Deus, tanto é que você pode orar ao Senhor e Deus ouve a sua oração. Você crê nisso? Glorificado seja o Senhor na sua vida. Amados, na condição de sacerdote, nós oferecemos a Deus um sacrifício superior, nos diz a carta aos Hebreus. Qual o sacrifício que o cristão oferece a Deus? No Antigo Testamento nós vemos o sacrifício de cordeiros, de animais, de pombinhas, de rolinhas, para representar o sacrifício perfeito que seria feito por Jesus Cristo. Agora, cada um de nós deve oferecer um sacrifício superior. Que sacrifício é esse?
feito o louvor dos nossos lábios e do nosso coração. Nós oferecemos a nossa vida como sacrifício ao Senhor, pelo fato de Cristo Jesus ter sacrificado para a nossa vida. E na condição de sacerdote do Senhor, o Senhor nos faz intercessores. Deus nos leva a orar uns pelos outros, não é isso? Faz parte do nosso sacerdócio ao Senhor. Igualmente, o sacerdócio nos leva à comunhão de uns para com os outros. E nos tornamos participantes, o mais importante, ao fazermos isso, ao sermos reis e sacerdotes do Senhor. E esse reinado começa agora como cristão. Na medida que você assume a autoridade espiritual da palavra de Deus na sua vida, você se torna rei e sacerdote, rainha e sacerdote do Senhor. E você faz parte do sacerdócio real de Cristo Jesus. Você faz parte do sacerdócio de Jesus Cristo. E ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo mundo verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E sabe o que significa? Todo mundo vai ver Jesus na sua volta, na segunda parte da sua volta. 7 anos depois de Cristo Jesus arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, neste período chamado a grande tribulação, que dura 7 anos sobre a terra, Jesus, ao final dos 7 anos, ele voltará com a sua igreja triunfante, a igreja que vai reinar por 1000 anos sobre a terra. E o mundo não será tal como nós conhecemos. Toda a estrutura de mundo, a estrutura política, a estrutura econômica, social, será completamente diferente. O governo de Cristo Jesus sobre a terra tem um período de 1000 anos. O governo perfeito de Deus sobre a terra. Mas daqui quando que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que os acontecimentos precipitam para isso. E sei que vai acontecer porque é a palavra do Senhor. E Jesus, vindo em glória com a sua igreja, vai fazer com que hoje, eu e você, que aqui estamos ouvindo essa palavra, se essa palavra realmente impactar o nosso coração, se nós entendermos isso que nós estamos ouvindo e aprofundarmos e buscarmos ao Senhor, se guardarmos essa palavra no coração, lendo e ouvindo acerca de Cristo Jesus e praticando e obedecendo os ensinos de Jesus, nós estaremos por 1000 anos governando a terra com Jesus. É promessa dele. E nós vamos aprofundar essas promessas ao longo das próximas reuniões. Ser rei e sacerdote não é governar até agora. É no reino de Deus. Enquanto parte da igreja corre atrás de prosperidade material, esta palavra que eu pego a você nessa noite fica esquecida. Entende a diferença daquilo que Deus deseja realmente para você? Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a pioneira do alfabeto dele, Ômega, a última. Ele está dizendo: eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele está falando da eternidade, eu sou o eterno. E ele volta a frisar aquilo que era, aquele que é e aquele que virá. O Deus Todo-Poderoso. Creia no poder dessa palavra. Eu adiantei alguma coisa para você, fazendo 2 vídeos. Já pesquisei vários vídeos contextualizando situações acontecidas na história do homem, em acontecimentos recentes. Já busquei vários vídeos de situações que vão acontecer, que vão facilitar o nosso entendimento acerca de todas essas passagens que estão registradas no Apocalipse. Nós veremos aqui a glória de Deus Todo-Poderoso nos céus, com os 24 anciãos, glorificando o nome de Deus. Nós veremos as visões do apóstolo João,
os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, a mulher do dragão. Veremos o livrinho aberto, veremos o anticristo. Vamos estudar acerca da pessoa do anticristo, e que muitos já acreditam que esteja vivo. Vamos conhecer a profundidade das promessas de Deus. Vamos ver acerca da grande tribulação. Vamos ver acerca do julgamento do turbano. Vamos conhecer acerca da cidade celestial, a Nova Jerusalém, que será a cidade em que nós vamos morar. Vamos conhecer os novos céus e nova terra. Vamos buscar entendimento, para que este entendimento possa nortear a nossa terra. É uma palavra urgente para os cristãos, importante demais. E nós não podemos nos omitir. Devemos buscar. Por isso eu recomendo você que passe, não falte. Venha na próxima quinta-feira. Nós vamos ter uma visão de Jesus glorificado. A diferença de Jesus glorificado, de Jesus quando estava aqui na terra. Devo ter visto 33 anos e meio. Vamos ver o plano de Deus, o que Deus pensa acerca do futuro, o que Deus vai fazer e qual que é a nossa participação. Eu quero deixar com você para mais um vídeo e nós podemos orar enquanto esse vídeo é ministrado. É uma canção de Damares chamada Apocalipse.